bem? Bem-vindas, bem-vindos, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Está começando agora mais um webinário da Frente Cultural da Língua Portuguesa. E o tema do nosso encontro de hoje, da nossa conversa de hoje, é Festivais Literários na Economia da Cultura, com a participação de Ana Filomena Amaral, Afonso Borges, Filinto Elísio e eu, Wagner Merige, que vou coordenar, que vou mediar essa conversa. E para iniciar, então, a nossa conversa, eu vou apresentar os nossos convidados, começando pela nossa querida Ana Filomena, que é romancista, historiadora, tradutora, mestre em História Econômica e Social Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, autora de 13 obras, curadora do Festival Literário do Interior, o FLI, Palavras de Fogo. Depois, o meu conterrâneo Afonso Borges é gestor cultural, escritor e jornalista, criador e curador do Sempre um Papo e do FLI Araxá, Festival Literário de Araxá. Tem 6 livros publicados e é curador do portal Mundo Livro, onde reúne sua produção intelectual e profissional. E, por último, mas não menos importante, o nosso querido Filinto Elísio, poeta, novelista, colunista e ensaísta, autor de livros de poesia, crônica e ficção, membro cofundador da Academia Cabo-Verdiano de Letras, editor na Rosa de Porcelana e organizador do Festival de Literatura Mundo do Sal. Muito bem, muito obrigado pela presença, pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. E, começando então, eu queria pedir que cada um apresentasse os respectivos festivais e desse para a gente uma visão do que característica, qual é a característica que marca, que seria a marca de cada um dos seus festivais. Começando, então, pela Ana Filomena. Ora bem, então, boa noite, obrigada por este convite e estou muito feliz por estar aqui e por estar à frente de vocês todos, apesar de estarmos muito longe, alguns, outros mais perto, mas é um gosto estar aqui convosco em nome da língua portuguesa. O Festival Literário Internacional do Interior Palavras de Fogo, portanto, vai na sua 4ª edição para o ano, se tudo correr bem. Acabamos de fazer a 3ª edição em condições, como vocês podem imaginar, muito difíceis, mas não quisemos deixar de o fazer. Tivemos que, obviamente, adiar a data de junho para outubro, mas mesmo assim quisemos organizar a 3ª edição, até porque era realmente um número icónico e pronto, e tudo correu mais ou menos bem, penso eu. O Wagner esteve connosco e foi aí que nós nos conhecemos, que eu ainda não conhecia. Quem nos pôs em contacto foi o Zé Santos e realmente foi um gosto conhecer o Wagner, porque é realmente uma pessoa extraordinária e estou a contar convidá-lo para o próximo, para a 4ª edição também para o ano, se ele ainda cá estiver. O que acontece é que o festival nasceu, como muitos de vocês já devem saber, como homenagem às vítimas dos incêndios florestais de 2017, portanto, por isso é que temos na matriz uma data que é incontornável. Portanto, o nosso festival tem sempre que acontecer com o dia 17, ou no princípio, ou no meio, ou no fim, 17 de junho, porque foi o primeiro dia dos incêndios em Pedrógão Grande. E, portanto, quando nós pensamos neste festival, como somos uma organização muito pequena, somos uma cooperativa cultural de muito reduzida dimensão e somos todos voluntários, portanto, isto é uma organização sem fins lucrativos e realmente vive do voluntariado única e exclusivamente, nós pensamos que nunca conseguiríamos fazer um festival como nós gostaríamos de fazer e que honrasse as vítimas realmente deste incêndio e desta tragédia, e então começámos a contactar vários municípios aqui em redor
e neste momento temos 12 municípios que fazem parte do consórcio FLI Palavras de Fogo. Em alguns municípios não são as autarquias ou as câmaras municipais, mas sim associações, mas a maioria são realmente as câmaras municipais. Portanto, este ano, como a maior parte das câmaras municipais, devido à pandemia, decidiram não ter atividades públicas a partir de março, não é? Este ano tivemos dificuldades acrescidas porque realmente só houve 3 autarquias que estiveram connosco, precisamente porque as outras cancelaram todos os eventos públicos devido à pandemia. E, portanto, este festival é realmente característica, conforme pediu o Wagner, mais importante deste festival é, em primeiro lugar, um festival que reúne 12 autarquias e que é esse o nosso objetivo, ou seja, fazer com que ele chegue ao maior número possível de pessoas e rentabilizar ao máximo os recursos humanos e materiais, que são sempre escassos, e então nesta região do país são bem mais escassos que nas outras, e portanto rentabilizar e chamar a atenção para o interior, porque realmente, e eu para a frente direi mais, não quero agora alongar muito, mas este festival realmente tem na sua matriz a criação de sinergias, a criação de parcerias, e realmente quando nós criamos 2 plataformas que estão, já criamos o ano passado, uma é a plataforma dos festivais europeus, outra é a plataforma dos festivais da lusofonia, que eu gostava muito que a frente divulgasse, porque realmente temos lá festivais, inclusivamente o Elísio faz parte dessa plataforma, portanto temos lá festivais de vários países de expressão portuguesa, e era muito bom que realmente nós nos servíssemos dessa plataforma para chegarmos uns aos outros, porque é no fundo isto que nós temos que fazer. Eu só entendo a cultura e mais que tudo a literatura como forma de chegarmos todos uns aos outros o mais profundamente possível. E agora vou-me calar porque senão não temos tempo. Muito obrigado. Nós certamente dentro da sua conversa aí teremos muito para falarmos dela, né? Mas vamos então vou passar a palavra para o Afonso então contar um pouquinho aí de como ele pode nos apresentar o FLI Araxá e também um pouco da sua atuação aí na área do livro, da literatura. Afonso. Primeiro, saúdo meus amigos queridos que estão aí assistindo, não só Ana, o Seabra, Zé Santos, Zezé. Zezé, tem um negócio no seu cabelo aí, você viu? A maior sacanagem que a gente faz no Zoom é isso, é falar com a pessoa que tem um troço nela. Ela fica louca até descobrir. Pilinto, um prazer falar com você, viu? Eu conheço muito já o seu trabalho, uma alegria estar aqui com você. Marisa. Bem, o FLI Araxá é o resultado de 30 anos, digamos assim, de trabalho. O Sempre um Papo, que é o projeto que eu faço ano que vem faz 35 anos de trabalho, é um programa muito simples. Eu levo autores aos auditórios e teatros para conversar com o público. É só isso. A diferença é que esta iniciativa, até certo ponto ingênua, tem um trabalho de comunicação e marketing muito bem profissionalizado. Então, a gente faz do autor e do lançamento do livro dele um evento de comunicação com convite, cartaz, volante, anúncio, assessoria de imprensa, a ponto de dignificá-lo, de tirá-lo da posição de autor que está fazendo o lançamento de livro num debate, numa livraria, para não. Um autor vem a Belo Horizonte para fazer tal evento, tem essa proporção, sua obra é importante e toda a imprensa fica sabendo. Isso começou há 34, 35 anos. Há 9 anos atrás, eu já estava lá em Araxá há 15, agora, e há 9 anos eu faço o FLI Araxá. Ano que vem a gente comemora 10 anos. Surgiu dessa oportunidade de uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, plenamente capaz de entender a potência da literatura e da leitura, não por minha causa, porque faz parte da tradição da história da cidade, não inventei a roda, né? E surgiu o FLI Araxá de forma muito modesta, como uma espécie de decorrência. Mas já no primeiro,
o homenageado já foi o Agualusa. Além dele, Ziraldo, Zuenir Ventura, Luiz Fernando Veríssimo e uma série de autores que, na verdade, são amigos. Então, a primeira edição já foi esta edição que teve a intenção de fazer a ponte com a literatura portuguesa e africana. E isso se tornou uma característica do Flier-Achá, não por acaso. É uma espécie de determinação minha e do Flier-Achá também, depois assumido, em fazer essa ponte entre a literatura brasileira, portuguesa e africana, naquele momento. Tanto que, em segundo momento, foi o Mia Couto, o Gonçalo Tavares, o Walter Ogumã, ano passado. A gente vem seguindo nessa linha, fazendo grandes eventos. O festival, ano passado, teve cerca de 32 mil pessoas presentes e nós levamos 140 autores presenciais lá, 140 presenciais. Em uma grande área de gastronomia, shows também montada ao redor do Grande Hotel de Araxá, que é esse monumento da década de 40 aqui no Brasil, que virou sede do festival por absoluta imposição da contingência, porque foi um último evento que a gente fazia lá no centro da cidade. Montava uma banquinha, nada, uma estrutura grande num lugar pequeno, e eu fiz com os 80 anos do Maurício de Souza. Ou seja, tinha 3 mil pessoas dentro, 3 mil pessoas fora, e muita gente xingando. Então, nós fomos para o Grande Hotel, onde virou. Hoje a sede, o Zé Santos foi curador de algumas edições, pode aí, né, falar um pouquinho desse, se for o caso também. Então, a edição desse ano, como a Ana Filomena também começou a falar, completamente atípica, que nos forçou não só uma alteração de data, de junho também agora para novembro, primeiro 28, final de outubro, começo de novembro, com uma série de mudanças estruturais, mas tendo como foco a integração e a sinergia entre as línguas. Nessa edição, a gente tomou como base a frase do Zé Saramago, não há uma língua portuguesa, há línguas em português, e serviu de inspiração, depois de muita procura, por uma frase que conseguisse assambarcar todo o meu projeto, eu consegui fazer um festival que estivesse presente pelo menos 1 ou 2 integrantes de cada país que fala a língua portuguesa. Foram cerca de 25 convidados, num festival que teve cerca de 100 convidados na tela e 24 horas no ar. Durante a madrugada e a noite, a gente utilizava edições passadas do festival. Mas aí é outra história. Fazer festival em streaming, 24 horas no ar, aí é um outro episódio. Se vocês quiserem, eu conto. Mas é uma história muito divertida. E o próximo ano já está definido. Nós vamos tentar fazer em junho de novo. Vamos tentar fazer híbrido de novo. Eu não conto com a presença do público. Eu não sou nenhum doidivano, como tantos são. Eu acho que nós vamos continuar na mesma situação até lá. Mas, pelo menos, igual a essa edição, a gente vai conseguir fazer. É um resumão. Isso. Você também antecipou uns spoilers aí do meu roteiro, mas vamos lá, a gente vai destrinchar essa conversa aí. Filinto, boa noite, bem-vindo à nossa conversa. Conte para nós um pouco da história do Festival Mundo do Sal. Ótimo, boa noite a todos, é um prazer estar neste painel e com muito gosto que conheço gente que já tinha ouvido falar e estou a conhecer agora, nomeadamente o programa Sempre um Papo. Há muito tempo que eu ouço falar e a minha companheira, a minha mulher Márcia, que é de Belo Horizonte, fala muito desse programa. Então, os mineiros ainda vão dominar o mundo, vou ficar tranquilo. E ela é uma das fundadoras do Festival de Literatura Mundo do Sal. E em verdade, o nosso festival é ainda incipiente, porque estamos na 4ª edição e para quem organiza festivais sabe que 4ª, 5ª edições estão ainda em fase experimental
da afirmação do festival, mas nós começamos a programação com alguma ambição, ou seja, em 2017 tínhamos meia centena de convidados, 40 internacionais, não só dos países da língua portuguesa, mas de todos os continentes e de outras línguas, não é? E a ideia foi construir em Cabo Verde, que é um país insular, é um arquipélago, e que fica, portanto, a meio do Atlântico. E, de facto, nós tentamos idealizar essa ideia de um país geoestratégico, que é geoestratégico para muitas outras coisas, mas quisemos pensá-lo também geoestratégico para encontros literários. Ou seja, no fundo fica nessa ideia da ponte no meio dos continentes, e esse também é uma vocação das ilhas, Santo Tomé, Cabo Verde, Canárias, Açores, Madeira. Portanto, nós, nas margens do Atlântico, que estão os continentes, nós somos uma espécie de ilhas do meio desse grande rio, oceano, que é o Atlântico, e começamos a chamar para Cabo Verde, porque Cabo Verde fica equidistante, em certa medida, de muita gente que está na Europa, está nas Américas e está também nos outros países africanos. E quisemos aproveitar, já que o tema também tem aqui a ideia de economia da cultura, nós desde o princípio nós tivemos essa ideia de fazer isso numa ilha bastante turística, que tem um turismo balnear de sol e praia. Quisemos acrescentar valor cultural, portanto, a esse destino turístico. Mas também tivemos, em termos estratégicos, tivemos a ideia de saber que faríamos o festival na chamada época baixa do destino turístico, para compensar com parceiros hoteleiros e de restauração, que numa época baixa estavam mais abertos ao patrocínio e a participação como mecenas, não é? Porque enchiam também, ocupavam, portanto, um período que não era um período intenso. Isto aos poucos também nós pensamos que era possível visitar Cabo Verde e visitar a Ilha do Sal, não só pelas praias, não só pelo turismo balnear, mas poder visitar Cabo Verde para assistir o encontro entre escritores de várias partes do mundo, não é? E também assistir a reflexões temáticas sobre novos temas. Abrimos o leque para uma temática maior, que é a literatura mundo, e que muita gente, enfim, discute se é literatura do mundo ou literatura mundo, mas que nos permite discutir em algumas mesas científicas temas como a tradução, a circulação internacional das obras, o diálogo entre os escritores de diversas línguas e, sobretudo, um aspecto que é extremamente importante para nós, autores de língua portuguesa, que é o alargamento do cânone mundial, que é basicamente o cânone ocidental mais alguns. Mas nós achamos que é preciso alargar essa ideia do cânone e fazemos anualmente esse debate. Temos um segmento científico. Neste momento temos uma curadora científica, que é a professora Inocência Mata, não é? E que convida também para os painéis científicos
professores, críticos, jornalistas, e que querem discutir as transfronteiras, as translocalidades e a circulação para além, portanto, dos círculos fechados e do circuito dos livros e dos autores. Quisemos também trazer como um outro objetivo chamar os escritores cabo-verdianos para a Ilha do Sal, não é? Cabo Verde tem 10 ilhas. Os escritores cabo-verdianos vão para a Ilha do Sal para esse encontro com os escritores do mundo. Assim como os outros escritores da língua portuguesa, e Brasil, e Angola, todos, e Portugal, e têm estado a fazer encontros muitas vezes inusitados e que vão criar outras relações e que vão produzir novos encontros, sociabilidades e novos projetos. A partir do SAL, nas 3 edições anteriores, muita gente fez novos acordos, novas parcerias, e estão publicando coisas em conjunto. E nós, sempre, o que a Ana Filomena falou dessa rede que se pretende criar e que nós também aderimos, e nós convidamos vários outros festivais ao nosso festival e incentivamos que estas representações dos outros festivais nos acolham também como uma extensão internacional nossa. Ou seja, nós, ao convidarmos um festival para o Festival de Literatura Mundo do Sal, nós, no acordo que fazemos, é termos uma mesa do Festival de Literatura Mundo do Sal, nesse festival, e que chamamos isso um programa de extensão. Já fizemos este programa no Brasil, com o Fórum das Letras, não é? De Ouro Preto. Já fizemos com o Festival Literário de Óbidos. Já fizemos com a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. E planeamos fazer com o festival também que se faz em Central Park, em Nova York. É algo que ainda está no pipeline dos nossos projetos. Fazer com a Universidade de Florença, que também temos algumas parcerias na Itália. Portanto, a ideia é não só levar o mundo literário para Cabo Verde, mas também transportar essa proposta de fazê-lo em Cabo Verde, replicando em extensões em outros países. E para terminar essa primeira abordagem, eu digo que a montagem do festival, que foi criado por mim, pela Márcia Soto, que é mineira, e Zé Luís Peixoto, escritor e grande amigo, e a Patrícia, e nós vimos Cabo Verde como um país insular de várias ilhas, mas que é sobretudo também um país diaspórico, com uma grande imigração. Os cabo-verdianos estão em todo o lado, daí que fazer algo com uma identidade cabo-verdiana não é uma identidade só enraizada no país. Tem que ser uma identidade que sai um pouco de raiz, é um pouco rizomática, essa ideia rizomática, e percorre o seu mundo diaspórico, onde as grandes comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo. Portanto, obviamente que os 5 dias no SAL, em Cabo Verde, mas sempre fazemos, no mesmo ano, uma extensão de 2 dias num outro país. Basicamente, esta é a ideia. Temos uma componente ligada também ao diálogo com escolas em Cabo Verde, para criarmos, de facto, essa ideia de convívio literário. Tem sido uma festa para os alunos, para os estudantes, ver escritores que às vezes só sabem de livros ou de títulos,
e em Cabo Verde, podendo conviver, que é um país muito aberto, onde toda a gente trata todos por tu ou você no Brasil, não é? E há ali uma abertura muito, muito grande. Os cabo-verdianos são os africanos com uma mistura de culturas e de povos. Nós somos fruto disso. Então, eu acredito que qualquer pessoa se sinta também parte desse pequeno mundo de Cabo Verde, que é a metonímia de todo o mundo. É um país muito interessante para conhecer, e para os escritores nada como conhecer através desse festival. Obrigado. Obrigado, Filinto. Então, pegando um pouco na carona da fala dos três, eu gostava de perguntar para vocês o que um festival literário representa para a economia de uma cidade ou de um conjunto de cidades, e qual o impacto da atividade de vocês na economia desses locais onde vocês têm trabalhado. Quem quer começar? Filomena? Depois daquilo que eu vou dizer agora, eu acho, Wagner, que te vais arrepender de me ter convidado. Porque, e desculpem-me todos, mas eu não posso escrever uma coisa e dizer uma outra completamente distinta. Eu, quando vejo a palavra economia, seja onde for, eu fico logo de pé atrás, porque realmente é esta economia que nos está a destruir, que está a levar este planeta à destruição completa, e à raça humana também. Portanto, economia, para mim, eu arrepio-me sempre um bocadinho quando vejo ou ouço essa palavra. Ora bem, porque eu acho que, e pegando na palavra do Filinto, no cânon, eu acho que nós temos que mudar o cânon da nossa economia. Porque, e realmente, a cultura é o terreno mais, para mim, mais óbvio, por todas as razões, para mudar esse cânon. Porque realmente, que economia é que nós queremos? Queremos uma economia também para os festivais literários, que traga milhões de pessoas, milhões de euros. É essa a economia que nós queremos? Não é essa a economia que eu quero, nem é essa a economia que eu prego. Nem é essa a economia que eu falo nos meus livros. A minha economia é uma economia social. E realmente, na área da cultura, eu penso que essa economia, nós devíamos dar o exemplo na área da cultura relativamente a essa economia, porque obviamente que estamos a falar de festivais completamente distintos, cada um com a sua identidade, mas o nosso é realmente um festival que não tem milhares, muito menos milhões. E, portanto, é um festival numa região subpovoada, portanto, com um déficit populacional muito forte, uma região empobrecida, e, portanto, eu, em vez da economia neste debate, eu gostaria mais de falar da democratização da literatura e dos escritores e de quem faz cultura ligada à língua. E, portanto, realmente é esse o nosso objetivo com este festival. É evidente que trazemos, eventualmente, para os restaurantes, agora nem restaurantes, não é? Mas pronto, anima esta região, mas não é a economia que nos interessa. Aqui o que nos interessa é realmente tornar acessível determinado tipo de eventos que só são possíveis aqui em Portugal, pelo menos nas grandes cidades. E quando falo das grandes cidades, são grandes cidades sobretudo litorais, portanto Porto, Lisboa e Coimbra também, mas realmente estamos, este festival, o nosso festival, e aquilo que eu entendo, eu estive em vários festivais, enfim, festivais enormes, de milhões de pessoas, de milhões de dólares de investimento, de lucro, etc. E no último em que eu estive, eu fiquei quase assim, digamos assim, é isto que nós queremos para a literatura. É assim uma feira que, em vez de se vender gado, vende-se livros e vende-se escritores. Desculpem, mas não é essa a minha visão
nem de cultura, muito menos de literatura e muito menos ainda de economia. Portanto, não é desses festivais, não é nesses festivais que eu me revejo e não é... E neste festival que eu criei, e, enfim, e em vez de curadora, sou cuidadora, que eu não gosto, desculpa, eu não gosto muito da palavra curadora, porque eu não me sinto capaz de curar coisa nenhuma, agora sinto-me capaz de cuidar de algumas coisas. E, portanto, este festival é um festival que pretende, sobretudo, trazer emoção às pessoas, trazer reflexão às pessoas, trazer profundidade às pessoas. Não é um negócio. Nem de longe, nem de perto é um negócio. Nem para nós, que somos realmente a entidade promotora do festival, tampouco para todos os outros que fazem parte do nosso consórcio. Portanto, isto é realmente, do ponto de vista, digamos, conceitual, eu gostaria muito que este festival entrasse no âmbito das utopias, entrasse no âmbito das emoções, dos afetos e deixasse um pouco a economia, desculpa, a Wagner, deixasse um pouco esse aspecto económico de lado. De lado. Porque realmente a mim já me arrepia um pouco e pronto, arrepia-me porque eu sei, e agora ainda bem que temos aqui um amigo da África, porque, e era isso que eu estava a dizer no princípio, eu espero que realmente a África consiga não cometer os mesmos gravíssimos erros que a América e a Europa cometeu. E, portanto, que nos dê a nós, continente velho, uma outra lição de estar no mundo. Olha, Filomena, eu não me arrependi, não, pelo contrário, adorei a sua intervenção. Precisamos, de fato, retomar as utopias. Afinal, porque estamos vivendo muitas distopias, né? Afonso, você crê ser possível conciliar a utopia com as expectativas dos patrocinadores? Não está a ouvir. Afonso? Pronto. Eu acho que não. Não, sem chance. O que a gente faz é o discurso da aproximação desta utopia que nos pertence e que é nossa e que a gente vê como ideal de mundo, à perspectiva objetiva do patrocinador. Isso a gente tem que fazer. Eu trabalho com um patrocinador muito diferenciado dos outros, porque a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é uma companhia de Araxá desde o começo, do meio do século passado, que explora o nióbio, tem uma visão muito própria de apoio à cultura, na qual o lucro e o investimento e o retorno na imagem e na marca não é direto, é indireto. Sendo indireto, é possível, sim, criar, não uma utopia, mas uma entropia entre as vontades, os desejos e, principalmente, as éticas, os procedimentos éticos e os procedimentos de participação da comunidade. Então, o segredo do FLI Araxá foi mergulhá-lo na comunidade, mergulhá-lo nas escolas, mergulhá-los nos escritores, mergulhar na forma do fazer cultural daquela cidade. O Zé está aí, ele sabe tanto que ele foi às escolas de Araxá conversar com os alunos. E lá, uma criança de 12 anos, de 10 anos, quando comecei o FLI Araxá, hoje tem 20, e é um senhor leitor. Um senhor leitor. Então, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, até roubando um pouquinho do conceito da Ana Filomena com relação à utopia? É adaptar, é moldar,
é usar a nossa experiência e inteligência emocional e tudo que a gente nos faz ser quem é, a nosso favor. Eu tive a sorte, tenho a sorte de ter CBMM, deixando literalmente que eu faça o que eu quiser. E aí sim, no decorrer dos anos, os temas foram, por exemplo, muito antes de se falar na questão das diferenças, um tema do Flier Achar 5 anos atrás foi o amor, a utopia e as diferenças. Logo depois entrou todo esse conceito de trabalhar a importância das diferenças no Brasil. O Clóvis de Barros Filho e o Mário Sérgio Cortella, que foram aquela noite no evento, fizeram uma fala lindíssima associando a utopia da importância da leitura sobre a formação do ser humano, né? Então, assim, nesse aspecto, sim. Agora, vamos falar também objetivamente. Araxá fica na Serra da Canastra. Serra da Canastra tem uma economia criativa poderosa na forma de doces, queijos, café. Tem ali uma cultura que me antecede. Nesse conceito, sim. O Flier Achar e os eventos literários, aí até eu aumento esse espectro para eventos no mundo da cultura, do entretenimento e do turismo, contribuem, sim, para emprego, contribuem para a consolidação de certas profissões que são extremamente marginalizadas nesse contexto. O iluminador de um teatro arruma um emprego melhor. Uma pessoa que faz uma cerveja artesanal, por sinal, lá tem diversas fábricas de cerveja artesanal, tem o espaço para mostrar a sua cerveja. E na nossa área, eu comecei o Flier Achar, o Sempre um Papo lá, e eu convivia com 4, 5 escritores, não é, Zé? O ano passado, nós fizemos um Flier Achar que tinha 100 escritores de Araxá e região. 100. Eu que inventei eles? Não, eles estavam lá. Nesse contexto, sim, voltamos à economia. Eles estão vendendo os livros deles. Eles estão fazendo os livros circularem. Estão produzindo literatura. Estão conversando com os alunos que ouviram falar de literatura pela primeira vez quando eu levei o Zuenir Ventura, Luiz Fernando Veríssimo e tantos outros escritores que foram isso. Então, também roubando o conceito da Ana Filomena sobre a utopia é isso, é fazer com que a literatura, o autor, o escritor participe da vida cotidiana das pessoas, gente. A educação abandonou a literatura há muito tempo. No mundo inteiro, lá não se vê escritores nas universidades há quanto tempo? Já não se vê escritores nas escolas há quanto tempo? Fora aquele livro que como é que chama, Zé? Aquele livro é recomendado, né? Obrigatório. Aí vai lá o escritor. Fora disso, não tem. Mas fora disso, aconteceu uma disruptura, uma ruptura tremenda ali no início. Eu identifico ali no início da década de 60, 70, onde o escritor ficou para trás no avanço. Mas aí também a gente vê que é ali que começou o mundo técnico, tecno e técnico na educação. Né? Naquele ponto ali, alguém falou para as outras pessoas no mundo que você só vai ser feliz se for técnico em eletrônica, digitando, fazendo computação. Não estou fazendo crítica, né? Cada um faz o que quer. Mas esse mundo das coisas numéricas e das coisas que são coisas e não são conteúdo, nos dominou, acabou com a gente, em certa medida. Desde lá, nós somos pessoas contra a corrente. Desde lá, a gente chama utopia do que a gente faz agora. Desde lá, a gente faz festivais para ver se sai um pouquinho com a alma melhorada. Entendeu? A minha alegria são sorrisos. Eu faço aquele auditório lotado de gente, todo mundo prestando atenção 2 horas, ouvindo o Mia Couto, ouvindo a Gualuz, ouvindo o Peixoto, ouvindo todo mundo, sai lá todo mundo assim, siderado. Não é não, Zezé? Cadê Zezé aí? Zezé pode falar isso maravilhosamente bem, que ela já foi um monte de vezes. Esse brilho nos olhos é que nos alimenta, gente. Esse brilho nos olhos é que faz a gente prosseguir. Muito bom. Filinto, como equilibrar os números
os números que, vamos dizer assim, que são o valor, né, o custo de erguer um festival com as palavras. Como equilibrar números e palavras, já que estamos falando de economia e literatura, né? Sim, e de facto a Ana colocou a questão de uma forma muito, com uma espécie de dicotomia muito grande. Nós, nenhum festival deste tipo, apesar das nossas diferenças, mas também há aqui muitas semelhanças. Todos esses nossos festivais só são possíveis com uma grande dose de utopia, sem dúvida. Entretanto, é preciso também equilibrar para que essa utopia não seja totalmente estrangulada ou dominada pela distopia. Nós temos que ter estratégias de ação para permitir, portanto, o fôlego, a utopia, portanto, se fluir. E, no nosso caso, eu tenho visto também vários festivais que são mais feiras de livro, que a indústria do livro, não é? E o comércio do livro. Ainda recentemente estive no Festival de Frankfurt, que não é o melhor festival para ver grandes diálogos entre escritores, entre críticos, que há também, mas não é sobretudo o que está na grande indústria do livro e está presente. É uma espécie de ir ver uma enorme feira de vendas e ali sim, em termos do que se pode chamar de economia pesada, de fluxos financeiros e que são um verdadeiro PIB cultural e que geram um PIB cultural. Numa feira como de Frankfurt ou de Bolonha, ou Salão do Livro de Paris, ou se calhar Bienal São Paulo, se calhar, e outras grandes feiras, eles conseguem mobilizar não só o apoio público, não é? Porque também esse apoio público investe ali porque não só gera receita, gera renda, gera rendimento, mas também promove algo que é extremamente importante para uma economia da cultura, que eleva o soft power do país, esse poder de atração que o país tem. Um país com grande festival, seja de jazz, seja de música, de outro tipo de música, seja de livro, esse país ganha em termos de atratividade e que por trás também leva investimentos, leva circulação de recursos. Mas no nosso caso, um pequeno festival inventado por 4 carolas utópicos, e era termos na Ilha do Sal, numa espécie de um deserto no meio do Atlântico, trazer para um encontro entre os estetas do livro. E nessa ideia não dos grandes vendedores de livro. É um festival onde não cabe um Dan Brown para estar. Mas gente que produz, de facto, literatura e que produz valor literário que precisa circular e precisa fazer-se conhecer e serem conhecidos. A gente quis montar isso em Cabo Verde. Como lidar isso em termos de sustentabilidade? Se calhar é a pergunta que me colocou. Nós fizemos uma grande engenharia, se essa palavra também tem algo de utópico, para além do material que a engenharia pressupõe, e que é os patrocinadores do festival, que primeiro é a Câmara, que é promotora também, a Câmara Municipal,
e alguns hotéis do Sal e as companhias aéreas que levam e trazem, porque não é possível ir de outra forma. O primeiro compromisso era mostrar que nós tínhamos total liberdade temática, operativa do nosso festival. E isso temos que reconhecer que, como não envolve grandes interesses de investimento, o patrocinador não tem tanto interesse em estar e a querer fazer esse controle. E somos totalmente livres de operar a nossa maneira, a nossa montagem e permitir plena liberdade aos participantes. Liberdade de afirmação, liberdade de expressão, de diálogo no festival. E nós tentamos fazer o seguinte, dizer os vossos ganhos serão altamente indiretos, porque o Sal Cabo Verde tem uma atratividade turística própria, que é uma indústria, como qualquer indústria, que é o turismo, de prestação de serviço ao fluxo que vai dos visitantes, mas nós vamos introduzir outros fatores, os fatores imateriais, os fatores da afirmação cultural do país e das outras culturas que estão no momento lá, e isso, até certo ponto, é um ganho para esta comunidade empresarial que vive do turismo, porque acrescenta valor e diversifica valor ao destino. Agora, porque nós não vamos negociar num sentido de que o outro também não veja essa ideia do que é que também é bom para mim ser parceira do festival. Portanto, nós desenhamos logo, olha, na nossa perspectiva, esta parceria para esta comunidade empresarial é interessante não de investimento de capital lucro. Não é por aí. Não é por aí porque não funciona. E não é uma feira de grandes vendas para que o empresário ponha ali a sua marca e se venda. Não é isso. Mas é permitir que o país como Cabo Verde tenha um festival literário conhecido já, apesar de pequeno da nossa perspectiva, mas hoje conhecido internacionalmente, onde está nos circuitos de chamadas internacionais, não apenas da língua portuguesa. Isto para Cabo Verde, que é um país que vive da diáspora e das visitas turísticas, pode ser de interesse. Essa economia cultural não é para o festival, é para o destino Cabo Verde, que eventualmente saberá como esse pequeno acréscimo de valor traz para Cabo Verde mais atratividade, o tal soft power, entre aspas. Mas, para nós, isso permite-nos também que eles aceitem quase uma negociação no sentido não totalmente, não financeira e não contabilística, que é o seguinte: eles que façam o festival com toda a liberdade e a loucura e a utopia e o que quiserem, que para nós isso é bom, porque aumenta a visibilidade para o país. E às tantas, como o bom cabo-verdiano, e para fechar com um rasgo de algum humor, e aconteceu uma vez com um governante cabo-verdiano, recebia um outro estadista europeu, do Luxemburgo, que foi apoiar Cabo Verde financeiramente, ajuda externa, ajuda pública a Cabo Verde, e que no dia aconteceu uma grande manifestação contra o governo, com o visitante a chegar, uma coisa enorme. Então o discurso do cabo-verdiano foi:
esta manifestação é prova de que nós somos um país que merece ser ajudado, porque a oposição tem mais voz do que nós. Vejam a oposição. E surtiu o efeito, porque no Parlamento Europeu o homem falava Cabo Verde é um caso especial. De facto, é um país onde há uma grande oposição, sem nenhum polícia lá a gritar enquanto eu estou a visitar o primeiro-ministro do país. Portanto, é um pouco isso, toda essa indústria turística que há lá. Nós queremos montar essa, entre aspas, oposição literária, utópica, mas que permita também que os outros digam, venham, porque além de praia, mar, essa indústria, venda, hotéis, também há uma série de gente que está ali a falar de cultura, literatura, mundo, e falar de cânone. Se quiserem espreitar, podem espreitar, porque é aberto. Isso gera também alguma simpatia ao destino. Portanto, nós temos sabido também julgar um pouco com isso, e sem perder a utopia, mas também ganhando a esperteza de lidar com o mundo que a gente tem. Tem sido, até certo ponto, a nossa forma de estar e criando um espaço de cultura. E a economia, como diz a Ana, também concordo, se há alguma economia a retirarmos, é essa economia social, que permite enriquecimento das pessoas em termos espirituais, em termos de posicionamento, em termos de outras ambições, e o que também disse Afonso, e sabermos que toda essa gente, essa geração de estudantes que vai, são gerações de leitores consolidados que ainda em Cabo Verde não temos. Mas que essa geração que está a assistir connosco Literatura Mundo, essa geração, sim, vai ser a primeira grande geração de leitor crítico. E para nós, isso é atingir os objetivos. Obrigado. Muito bom. Obrigado por acreditarem no sonho e por trabalharem pela literatura. Nós agradecemos. Gostava de perguntar aí se a nossa malta presente gostava de fazer alguma pergunta para os participantes, se tem alguma questão a colocar ou a gente segue. José Santos, a Marisa. Então, eu gostaria de ouvir, talvez, eu não sei se os outros festivais, mas eu conheço mais o Fliaraxá, né? Sou de lá, da mesma terra, mas eu queria ouvir essa parte educacional, assim, que muito, para mim, é uma das coisas mais eficientes, mais fortes do festival. Claro, levar, como o Afonso falou, né? O escritor vira o grande artista, eu acho que isso é fantástico, assim, ele vira... ele ganha o valor que ele realmente merece ter e deve ter na nossa sociedade, enfim. Mas eu gostava de ouvir sobre essa parte educacional, sei que é muito forte no Fliaraxá, se os outros festivais também têm isso, essa coisa de ir para a escola, de chamar a escola, de envolver a escola, porque, com certeza, acho que a grande tarefa utópica é formar leitores, né? Filomena. Eu penso que é um segmento absolutamente imprescindível e fundamental de todos os festivais. Aliás, eu penso até que é capaz de ser o mais importante de tudo. E aqui, obviamente, como não podia deixar de ser, portanto, no nosso festival estão envolvidos à partida as bibliotecas públicas, as bibliotecas de leitura pública, as bibliotecas municipais e, obviamente, todas as escolas dos concelhos. Este ano foi uma exceção porque realmente houve muitas limitações à entrada de pessoas fora da escola para dentro da escola por causa da pandemia. Mas mesmo assim conseguimos levar escritores a algumas escolas, mas é sempre é sem dúvida a nossa prioridade neste festival, a programação com as escolas, sem dúvida nenhuma. Aliás, nós tivemos o ano passado 2 escritores residentes que estiveram um mês
aqui, foi o mês de junho todo, e correram as escolas aqui dos 12 concelhos do consórcio. Este ano éramos para ter também, aliás, o Zé Santos e a Selma eram para vir cá ao nosso festival e estar cá durante o mês de junho todo, precisamente para fazer esse trabalho e irem a todas as escolas dos concelhos, mas infelizmente não pôde ser, porque esta pandemia realmente deu a volta a isto tudo. De qualquer forma, conseguimos que os escritores que cá vieram durante os dias do festival, alguns conseguissem ir às escolas, tivemos, mas foram casos realmente pontuais. Mas eu queria, é Zezé que se chama. Sim, pronto, a Zezé tem absoluta razão com isto. Portanto, o nosso objetivo realmente é formar uma geração de leitores. E para além disso, é também levar os livros. Vocês podem certamente não acreditar, mas houve pessoas que pela primeira vez folhearam um livro na primeira edição deste festival. Porque este festival tem a particularidade de não se centrar nas bibliotecas ou nos museus ou nos auditórios. Este festival vai ter com as pessoas. Os escritores vão às fábricas, vão às praias, vão à igreja, vão às romarias, vão ao sítio onde as pessoas estão. Porque as pessoas não veem onde os livros estão. Tantas bibliotecas que nós temos e a maior parte delas está vazia. A maior parte delas não tem leitores. Porquê? Porque as pessoas não vão às bibliotecas. E, portanto, nós pensamos que este festival realmente teria que partir de uma matriz diferente, ou seja, se as pessoas não vêm aqui, vamos então nós às pessoas. E realmente é isso que nós temos feito. Portanto, com este festival é isso que nós temos feito. E, obviamente, ir às escolas é uma prioridade absoluta, porque, para além de formar, o que nós pretendemos é formar públicos para a cultura, porque realmente as pessoas aqui não estão habituadas a ir a um teatro, a ir ao cinema, a ir a uma exposição. Não há. Portanto, estamos a falar numa zona interior, profundamente rural, e que, portanto, há uma necessidade de criar públicos para irem assistir a esses eventos. E realmente, pela primeira vez, essas coisas estão a acontecer com alguma regularidade. E as pessoas já perguntam quando é que é o próximo festival literário. Porque começa a haver, pronto, já será o 4º ano, começa a haver uma certa regularidade e alguma expectativa das pessoas, não é? Mas o que nós não queremos é fazer deste festival um festival para elites, porque os letrados e os leitores, pronto, esses estão conquistados. Nós queremos é trazer para a leitura aqueles que ainda não estão conquistados por ela. Portanto, e é aí que nós temos que levar onde eles estão, porque eles não vêm ter connosco. Falando do Flierachá, completando, o Flierachá, eu acho que o Zé, de novo falando do Zé, estou saudade de você, meu querido. Falando de novo do Flierachá, 60% do Flierachá é para criança e adulto, criança e adolescente. Não é? Pensando bem, é para eles. Aí a gente convida alguns autores adultos para estarem presentes com a gente lá discutindo. Mas o foco é na criança e no adolescente. E aí, já pulando uma etapa, o que nós vamos fazer na pandemia? Foi a pergunta que eu me fiz desde fevereiro. E eu te faço uma segunda pergunta, então. O que vocês vão fazer depois da pandemia? A vontade é de responder no privado para você. Depois eu respondo no privado. Me aguarde. Então, se eu pesquisei muito, aí entra a palavra curador, que em Portugal tem outro sentido. Discuti isso muito outro dia com o pessoal da Book Company, o Paulo e o Tito. Aí é programador, né? Aqui é curador. Só que programador nem curador ilustra o trabalho que a gente tem de aprendizado, pesquisa, influência, conversa, diálogo e tudo mais que rodeia essa função de, sei lá, fazedor.
fazedor de festival, melhorou? Um fazedor. Eu pesquisei muito, eu conversei muito, eu li muito. Para fazer o site do Fliarachá ficar simples desse jeito, foram 6 meses de pesquisa. E aí chegou naquela ponto. E agora? Um festival totalmente focado para criança e adolescente vai fazer o que na pandemia? O ponto alto do festival, além da programação voltada para eles, é um concurso. A gente faz um concurso de redação. Uma coisa simplinha, mas tem sido ponto alto. Por quê? Primeiro, que todos participam. Segundo, que a premiação é dinheiro. Dinheiro vivo na mão da pessoa. E uma criança de 9 anos ganhar R$1.000 é muito importante para a família dele. Muda a vida desta família. Vou além. Muda a vida. E lá, o concurso de redação é feito com escolas particulares, escolas públicas e escolas rurais. E ano passado eu tive a alegria de premiar uma menina de 9 anos, negra, e que mora na zona rural. E olha, a redação dela foi imbatível. Imbatível, foi linda. A redação dela é emocionante. E ela ganhou. E ela até hoje, agora inclusive eu já entrei no processo de auxiliá-la mesmo, até a família dela, porque com a pandemia ela não tem internet para poder estudar. E aí vai, né? Não tem como. Então a gente já está ajudando essa menina. É uma geniazinha, essa menina. Então o que nós fizemos? Bem, vamos fazer o que fazíamos presencialmente, virtualmente. E conseguimos. O Léo Cunha, que foi o curador dessa área, fez presencial no palco sozinho, uma programação de 8 a 1h da tarde, todo dia, de 8 da manhã à 1h da tarde, focada nas crianças, com lives, com pré-gravadas, com conversas, com leituras, com músicas, como se fosse um grande programa de TV, que é o que a gente podia oferecer. Por outro lado, fizemos também o que a Ana fez. Nós fizemos 17 palestras nas escolas via Zoom. O primeiro Zoom, que começou agora, teve 48 pessoas, o segundo teve 150. E foi crescendo. Entendeu? E as palestras estão disponíveis no YouTube para quem quiser fazer e quem quiser replicar na sua escola. Agora, o concurso de redação vai dar o prêmio só dia 8, porque também eu quero valorar o concurso na mesma estatura. Vou lá achar, entregar o dinheirinho, dar o prêmio, as escolas já estão recolhendo as redações. Ou seja, é a forma com a qual a gente tenta inserir a literatura dentro da escola, rompendo barreiras, conversando com professoras, porque a professora está amarrada no currículo escolar e a última coisa que ela quer ouvir é o Zé Santos telefonando para ela, falando: dá para você colocar um escritor aí na programação, nós vamos levar aí, entendeu? Pode? Não pode, minha filha. Estou querendo estudar matemática. Elas estão atrasadas no português. E a geografia, que elas não fizeram prova semana passada? Foi tudo errado. É ou não é, Zé? Estou mentindo? É isso aí. Ué. É duro. Não é fácil, não. Então, o evento presencial, quando se transforma nesse aspecto, num espetáculo, como a Zezé falou, onde o autor vira um popstar, e é mesmo. O Miyakoto dava um passo sem um monte de gente em cima dele, e assim foi com todos os outros, não precisa nem ser o Mia. Os outros autores também têm ali um relevo, tem uma projeção que faz, que é muito importante. Para menino de 10, 15, 20 anos, ver um autor tendo o relevo de um cantor de rock, muda a vida. O cara olha, fala: opa, ali tem aqui a Otis, como diz Carlos Drummond de Andrade. Ali tem alguma coisa que pode me interessar. Ali tem um espectro de uma projeção social ou mesmo de negócio que pode me interessar. E interessou. Entendeu? E é esse o nosso caminho com relação à escola. Lutar contra as diretrizes do currículo escolar, que, lamentavelmente, exclui permanentemente da literatura. Obrigado, Afonso. Filinto, você quer comentar sobre essa questão? E, sim, nós, como eu tinha dito, nós temos uma componente ligada às escolas. E
não vou repetir o que já foi dito, que nós também fazemos isso e temos ligação com escolas na Ilha do Sal. E recentemente tivemos um grato retorno em saber que a maior escola do país, que é no Sal, portanto, os alunos e os professores resolveram fazer Festival de Literatura Mundo da escola. E para já eles têm feito também redações sobre os escritores que aparecem nos nossos festivais. E tem um dia onde vão lá apresentar, portanto, os trabalhos. E enchem também a sala. E, como se disse aqui, para essas crianças e adolescentes, estar num ambiente onde o escritor é valorizado e retira essa ideia de profissão depreciada ou profissão subvalorizada, quando vê que, alguém disse aqui, que o escritor, o esteta da escrita, parece como uma estrela rock. E com toda a gente, televisão atrás, gente falando, batendo palmas, quase tapete vermelho, quando vê esses escritores e pode conviver com elas. Isso tem gerado não só o gosto pela leitura, é uma escola que hoje tem um gosto pela leitura. Nós muitas vezes também encorajamos os participantes a irem fazer oficinas com a escola, oficinas de leitura, também doar livros quem queira, portanto, doar livros para a escola. E recentemente, com a Itália, por causa dessa dinâmica da escola, uma grande doação de livros para Cabo Verde, pediram-nos, se calhar por sermos um festival e sermos editora, para indicarmos onde deveríamos encaminhar essa doação de livros, uma significativa doação de livros. Foi indicado essa escola. Portanto, essa proximidade, essa relação já quase simbiótica entre as escolas e o festival vai permitir, e repito o que tinha terminado a outra vez, vai permitir que lá no fundo estejamos a conseguir um objetivo, obviamente a prazo, de ter a primeira grande geração saída da escola enquanto geração de leitura. Porque as nossas escolas, e deve ser assim também em Portugal e no Brasil e nos outros países, as nossas escolas formam profissionais com déficit de leitura e muito déficit de leitura crítica. É gente que sabe ler instrumentalmente, mas não sabe ler nem para fruição cultural e artística e outra, e muito menos para uma leitura que é translivro, que é uma leitura do mundo, que aprende a ter um pensamento crítico, porque já leu o mundo através dos livros e através desses escritores. E, obviamente que, relativizando um pouco o nosso papel e o nosso tamanho, e sabemos que é plantar pequenas sementes e que isoladas muitas vezes. E eu acredito que, assim, completamente utópico, que é possível que uma semente em Cabo Verde, 100 sementes no Brasil, se calhar 20 em Portugal e 5 em Angola, outros em Moçambique, se conseguirmos essa ideia de federarmos-nos, de estarmos, de facto, numa rede de complementaridade e de trocas, e poderemos, de facto, ganhar uma escala e fazer uma diferença mais alargada. E, obviamente, temos diferentes velocidades, diferentes escalas, mas
E, em verdade, essa nossa diferença é a nossa grande riqueza se estivermos juntos, porque cria uma cadeia de complementaridade e nos permite, se calhar um dia, com as novas tecnologias, e porque nesta tragédia também aguça alguma criatividade para sairmos do cerco deste bloqueio todo, se calhar um dia podemos ter, enquanto língua portuguesa, um grande festival a nível mundial que seja um festival virtual, mas com a federação de interconexão entre nós. Eu acho que podemos estar nesses encontros a desenhar ou a germinar ali algo que pode ser os resultantes destes encontros. E eu aí acredito que sim. E como sou ilhéu, sou meio do mundo na distribuição das viagens, das pontes, eu acho que podemos criar esse usando agora o neologismo, esse network, que é mais Posso do que falar nunca necessário. rapidinho? Posso falar rapidinho? Pode, vai. Não, eu acho que o Filipe está certo, mas de certa forma, o Filipe Flierachá foi isso esse ano. A gente conseguiu não só conversar, colocar na mesma tela gente do mundo inteiro, não só de África, Cabo Verde também, como gente que mora fora, como Lucrécia Zapp, que mora lá em Nova York, como tanta gente, como Rodrigo Lacerda, na Califórnia, gente que não só tá fora de África trabalhando na Europa. Eu acho que o segredo é isso, o segredo é provocar essa sinergia, tanto que o festival terminou com um manifesto que eu faço muito pedido, né? O Seabra está fazendo, o Zé também, de juntar mais gente ao redor desse manifesto que eu chamei de Sinergia das Línguas em Português, que nada mais é que criar uma coisa real, uma coisa concreta. Não somos governo, não somos poder, não temos essa força, nem temos o dinheiro. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar alianças entre nós que nos divulguem. Exemplo, já estou fazendo isso desde março. Todas as lives e programações da The Book Company, com todo mundo, estão sendo transmitidas nos Facebooks e no Instagram da minha empresa, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ora, se todos nós fizermos o que a tecnologia permite de retransmissão, nós já vamos estar fazendo uma pequena revolução. Entendeu? Eu já posso ter condição de fazer o Filinto e Ana Filomena ser conhecida no Brasil mais do que seriam pelas vias institucionais, porque nós ficamos na mão das editoras, dos agentes, dos festivais, de certa medida, quando nós podemos fazer a nossa pequena revolução, caso consigamos nos interconectar através das nossas redes. É muito simples, eu vou além. Eu estou conversando com uma universidade do Japão que estuda a língua portuguesa. Tem lá 6 gaiatos. 6. Só eles, tadinho. Mas o quê? Eles vão reproduzir as lives do Sempre um Papo lá. Em que medida isso não pode ser uma pequena revolução? Em que medida, se os festivais que nós administramos não começarem a criar essas interconexões, interligações, não custa nada, não é barato, é de graça. Eu faço uma conexão, vocês passam no Facebook de vocês, no YouTube de vocês, nas redes de vocês, discutam logo depois, façam clubes dos livros, conversem entre si com relação à obra de cada um. Está na nossa mão fazer essa revolução. Temos que sair, nós dependemos de matérias de jornal lá em Portugal para divulgar um livro. Não precisamos mais depender. Se a gente tiver essa rede, nós podemos fazer entre nós, e as nossas redes são extremamente potentes. A do Sempre um Papo tem quase 60 mil seguidores. O YouTube do Sempre um Papo... Peraí, onde é que eu aperto esse troço aqui? Cala a boca, Su. O YouTube... Avisa, né? Estava demorando. E ela atrapalha todas.
Demorando. Manuela de Rubim Borges estavam apresentados. Todo mundo. Muita gente, não te vi chegando. Nem sei o que eu estava falando. Entendeu? Se a gente fizer isso entre a gente até soluciona pequenos problemas. Por exemplo, o livro do Wagner, que eu já li, que é ótimo. Em que medida ele é bem divulgado aqui no Brasil? Em que medida ele pode ser divulgado lá em Cabo Verde? Na medida da nossa decisão de criar essa rede que é facinha, é simples, é barata, não custa nada. Afonso, não te quero interromper, mas então, tu pareces uma pessoa extremamente versátil nessas coisas, só tens que nos dar instruções, que nós seguimos. Rindo. Fácil, rindo, é muito simples. Voltando ao YouTube, nosso YouTube estava com... É que eu não fico prestando atenção nesses números, mas está lá com quase 16 milhões de visualizações nesses anos, nesses 2 anos. A gente não sabe o que acontece. Não. Né, Zezé? Zezé é frequente hoje, na pandemia, na presença frente às telas. Né, Zezé? Tem curso, tem feito. Em que medida isso pode transformar de verdade? Numa medida que nós não temos capacidade de mensurar. E é por isso que nós devíamos investir nisso. Muito bem. Principalmente que fica lá parado, eternamente no YouTube, até quando a gente fala bobagem. Pois é, queridos, queridas, eu acho que a gente tá chegando ao momento aqui de terminarmos, até para não ficar muito longa essa conversa, mas a gente termina nesse momento, eu diria, estimulante de pensar novas possibilidades, de pensar essa troca, esse intercâmbio, essa utilização de ferramentas comuns. Eu sei, a gente talvez não dê tempo de falar, mas ficará para uma nova conversa. A gente começar um pouquinho mais sobre essa rede de festivais em língua portuguesa, que eu acho que é muito, muito bem-vinda, é uma possibilidade muito rica para todos nós. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer a todos e a cada um e a cada uma de vocês por essa noite, por essa troca, pedir vocês as palavras finais de encerramento aí, e antes de finalizar, depois eu vou falar do próximo webinário da Frente Cultural da Língua Portuguesa. Mas agradeço e peço as palavras de encerramento de vocês, por favor, começando pela Ana Filomena, então. Pois, eu é que agradeço o vosso convite, foi extremamente enriquecedor este webinário, e então eu deixava nas mãos do Afonso esse estímulo realmente para nós criarmos definitivamente uma rede dos festivais da lusofonia. Portanto, nós já temos aquela plataforma onde o Afonso também está, o Filinto e muitos outros festivais brasileiros, não só. Portanto, se ela vos puder ajudar ou puder ajudar na constituição desta rede, eu acho isso absolutamente fantástico. Aliás, eu conheço outros que não estão lá ainda, e todos nós conhecemos outros festivais que podem realmente juntar-se a nós. E eu realmente tenho uma incapacidade ou quase incapacidade ou uma capacidade muito limitada de lidar com estas coisas do computador e das redes sociais, etc. Mas se me derem as instruções todas direitinhas, eu faço. Pronto, e até à próxima. Muito obrigado por todos, eu estou à disposição e vamos tocar esse projeto da Sinergia. Em breve nós teremos novidades e vamos passar para todo mundo. O importante agora, talvez, é reunir mais escritores para assinar o manifesto, para que seja uma coisa mais coesa. Mas esse manifesto está disponível aonde? Desculpa, Afonso. Eu coloquei no site do Flieraxá. E nós podemos lá ir... Mas aí eu não estou abrindo para todo mundo, não, porque eu acho que essa coisa pública é ruim. O Seabra e o Zé estão reunindo nomes e estão mandando. Essa coisa meio pública, ela empobrece um pouco, porque aí todo mundo assina e perde credibilidade. Claro. Quem está interessado em participar, quem se compromete, quem pode ser ali uma referência no seu país e no seu trabalho. Agora, o mais importante para encerrar é que nós, juntos, podemos e teremos condições de orientar os investimentos. E aí sim volto à fala do Wagner.
nós juntos temos condições de orientar investimentos na área, não só das fundações, das instituições e até dos patrocinadores. O que está faltando é isso. Recurso sempre teve. Pouco, muito, difícil de conseguir, não, parará, tá certo. Mas sempre teve. Agora, orientação, foco, nunca teve. Aí a lusofonia feita pelo nosso queridíssimo Zé Aparecido de Oliveira, que não deu certo. É isso. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Eu queria repetir a ideia dessa união e dessa sinergia baseada em complementaridade, onde ninguém perde a sua identidade, mas acrescenta, portanto, escala ao projeto comum, não é? Um projeto comum constituído de vários festivais e várias iniciativas com identidades próprias e que transformam isto numa pluralidade com força. E essa força, concordo, que trará também atrás recursos, porque, de facto, é preciso que tenhamos recursos para fazer funcionar, portanto, o conhecimento, porque, obviamente, as novas tecnologias ajudam muito, sobretudo atraem novos públicos, os públicos novos gostam de novas tecnologias, mas nós também, enquanto grupo, devemos ter ambições subjacentes a isso, no sentido de ter publicações do grupo todo e ter, anais do grupo todo, ou bienalmente, podemos definir, ir construindo o conceito, não deixando apenas que seja uma praça onde todos estejamos, mas que isto se evolua para, de facto, uma construção, um network, uma rede, de facto, mais fortalecida, porque o mundo da escrita tem enorme potencial, onde os estetas da escrita nunca puderam, de facto, tirar o melhor partido. E sobretudo, em benefício dos leitores, porque, de facto, eles são, essa cidadania mundo dos leitores, que é, de facto, o grande motivo de nós, muitas vezes, expressamos as nossas existências e as nossas criatividades, é por causa desse leitor mundo. E organizando isto que o Afonso está a dizer, provoca essa ideia de um supra-festival, onde lá dentro estão todos nas suas diferenças. Isto, para mim, é muito importante e podem contar sempre conosco enquanto festival, e vou transmitir também essa ideia ao nosso pessoal, e sempre foi, desde o princípio, esta nossa visão de crescermos juntos, sem essa ideia de hegemonias, mas essa ideia de generosidade, de troca. Muito obrigado e foi... Você que abrir a República de Belo Horizonte aí, quando é que a gente vai para aí, hein? José, arruma uma passadinha para a gente poder ir lá. Sim, vamos sim. Mas, gente, olha, queria agradecer aí, ter os festivais aí da Ana, do Afonso, do Filinto, foi um marco aqui para frente, recebê-los, né? Agradecer a presença aí da Zezé, da Dona Eugênia, da Selma, Marisa, da Márcia, e foi muito bom. Isso é só o começo, porque agora o material vai ser editado, né, Merige? E isso vai circular ainda mais, e principalmente, né, nasce aí, tem essa sementinha aí que foi plantada dessa união, dessa interação entre a gente. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigada, Zé. Boa noite. É isso aí. Muito obrigado a todas. Lembrando, então, que o nosso próximo
webinário, o tema é a polêmica do acordo ortográfico, adoção e resistência, será agora no mês de dezembro. E lembrando que vocês poderão acompanhar todos os webinários desse no YouTube da Frente Cultural da Língua Portuguesa. Agradecemos mais uma vez, desejamos saúde a todos e apoiem a cultura, leiam mais, o livro é seguro, a cultura é segura, vamos juntos. Deus, Até logo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Deus. Muito bom. Obrigada, Carlos. Deus. Tchau.